É hora de a gente mostrar a história da nossa gente aqui na tela do BG. É hora do quadro Meu Bairro é 10. Na semana passada, visitamos o distrito do Rio Maina. E hoje, a nossa equipe de reportagem vai mostrar as riquezas do bairro Comerciário. As pessoas que se empenharam em transformar este num local de referência para a cidade de Criciúma. Pare um pouco para acompanhar, porque vale a pena. A primeira casa de 2 pisos da cidade. Um colégio gigante que é referência. O estádio de futebol que tem mais história em Santa Catarina. Quem vê o bairro Comerciário hoje nem imagina que o local era considerado atrasado em outra época. Essa história eu te conto agora. O período da Segunda Guerra Mundial impediu as importações de combustível, aí então a oportunidade da exploração do carvão, especialmente em Criciúma. Para transportar o minério até os portos, as estradas de ferro começaram a chegar. Uma delas originalmente cortava Criciúma ao meio, passando onde hoje é a Avenida Centenário. Nesse período, o bairro Comerciário era conhecido como o lado de lá do trilho, já que não fazia parte do centro urbanizado. Com muitos imigrantes já em Criciúma, um italiano em especial não se importou com esse rótulo de lado de lá. Augusto Casagrande chegou com cerca de 7 anos de idade. Quando cresceu, montou uma olaria. Bastou para se tornar um dos homens mais poderosos daquela época. O Augusto foi o pioneiro em olaria aqui na cidade, né? Um dos primeiros pioneiros a fazer olaria. E aí aqui no bairro Comerciário ele começou a construir, né, essa casa, ela fica pronta em 1920. Hoje bairro Comerciário chamava-se loteamento Casagrande, em função de muitas terras que ele tinha aqui na região. Ele foi um comerciante muito bem sucedido, né, teve sucesso nos seus empreendimentos como oleiro e começou a adquirir o bairro todo e virou loteamento Casagrande, de tantas terras que ele tinha aqui na região. Esse era Augusto, provando que o rótulo de lado de lá ou de cá não faz diferença alguma quando se quer vencer. Um bairro todo com o seu nome. A casa que ele construiu virou museu, um local com muitas histórias. Ele, quando constrói essa casa, ele quis retratar exatamente a arquitetura da Europa na época que ele era criança, que ele tinha visto lá. Então a casa tem muitas características da Europa da época do Augusto. O governador do estado, na década de 20, vinha para o sul do estado, se hospedava nessa casa. E ela é um marco no bairro Comerciário, em função de que o bairro todo se desenvolve em função do casarão. Em 1980, o casarão virou museu e hoje é muito bem cuidado, um espaço para entender e conhecer melhor a cidade. A construção dessa casa iniciou em 1918 e foi parar só em 1920. É a primeira casa de 2 pisos de Criciúma. Inclusive o local aqui já foi chamado até de loteamento Casagrande, por conta das terras que Augusto Casagrande tinha neste local. E é uma viagem no tempo passear por aqui. Nós temos malas da época que eram utilizadas por imigrantes, temos uma câmera fotográfica e à medida que você vai andando na casa, você vai encontrando utensílios que de fato mostram a história não só de Criciúma, dos imigrantes que vieram até aqui, mas muito mais pessoas que tentaram a vida no Brasil naquela época, como o Augusto, que era italiano. Nesta cama aqui, essa tem história, viu? Nela, diz a lenda que Augusto Casagrande fez 15 filhos, que aí deram origem ao que é o bairro Comerciário e a cidade de Criciúma nos dias de hoje. Aqui também a gente tem a cama, que foram feitos, né, pelo que a gente pesquisou, 15 filhos aproximadamente, né? E a gente até brinca com algumas pessoas para que nem passem perto da cama, porque senão pode engravidar. Com esse jeito engraçado, o Raul vai contando as histórias da família Casagrande e divertindo quem visita o casarão. Tem uma boa, hein? E é sobre essa fotografia. E um desses meninos, na sua inocência, pensou, eu tenho que dar um jeito de não aparecer na foto em função de ter medo do fotógrafo. E aí ele cortou o cabelo e chegou pro Augusto e disse: pai, olha só, eu fui cortar meu cabelo e cortei errado. Claro que isso era uma estratégia para não aparecer na foto. Só que aí não deu. O Augusto disse: não, filho meu tem que sair na foto, nem que eu pegue chapéu para todos. Por isso que todos estão de chapéu. O principal suspeito aqui de ter feito essa proeza é esse aqui, ó. Em função de que ele não tem a franjinha ali
E até por uma medida enérgica do pai, provavelmente, ele ficou exatamente no centro, entre o Augusto e a Cecília. Os irmãos Clésio e Joel também moraram na casa antes dela se tornar museu. E para o Clésio, voltar aqui é sempre uma oportunidade para recordar os momentos vividos nela. Eu morava em cima, o meu quarto era o de cima, a mãe e o pai dormiam aqui embaixo, aqui era a cozinha, era onde nós estamos aqui. Era muito bom, muito bom. Aqui atrás tinha um poço bem grande, de 1,5 metro de diâmetro, assim, muito grande mesmo. É um fato histórico pra gente também, né, meu? Muito bom. A lembrança que só nos traz prazer, né? O Joel lembra com carinho das brincadeiras. Aqui na frente a gente brincava de carretilha, tem umas goiabeiras, tem um lago no campo do Casa Grande, que é onde é o colegião hoje. E essa casa, muita gente tratava ela como mal assombrada, porque era uma casa antiga, uma casa velha do nosso bisavô. E as pessoas tinham medo, muitas vinham aqui, até os nossos colegas, nossos amiguinhos, às vezes não queriam entrar aqui em casa. Quem começou essa história foi a família Casa Grande, mas o Joel nos dá uma informação importante. Nessa fatia, o vô vendeu muito casa para professor. Até uma época ele queria chamar de bairro dos professores, uma coisa, porque ele vendia só para professor os terrenos dele, quando ele loteou. E começou a ficar assim, todo mundo sabia, professor, acabava vindo querer comprar aqui porque tinha muito professor. Bem que poderia se chamar Bairro dos Professores, como homenagem ao colegião e aos profissionais que por ali passaram, como a professora Maria, que lecionou por quase 20 anos nessa escola. É uma escola que nos dá orgulho, é uma escola que o bairro tem como referência, e sempre que eu passo por aqui, digo, eu pertenci e pertenço à família STS, é assim que a gente chamava. Fundado em 1973, o STS Colegião já formou milhares de alunos. Alunos esses que hoje estão espalhados em meio à sociedade, fazendo a diferença, não só em Criciúma, mas também em todo o país. Aqui a gente encontra a missão da escola, que é promover educação pública de qualidade para a construção de uma sociedade justa e humanizada. Essa missão vem sendo muito bem cumprida pelos professores, diretores e pessoas envolvidas aqui no colegião. Quantos profissionais liberais, quantas pessoas assim, empresários, a pessoa de destaque na nossa região passaram pelo colégio, porque o nosso corpo docente era especial. Hoje a responsabilidade de seguir com essa missão de cuidar da escola é do Alôncio. O atual diretor fala com orgulho do potencial do colegião. A própria palavra já remete, né, ao tamanho da escola, uma escola grandiosa. Hoje nós contamos ainda, né, com laboratórios de física, química, biologia, ateliê de artes, laboratório de informática. Temos o maior auditório da região sul em termos de escolas públicas. Temos um ginásio de esportes, 2 quadras externas e uma escola que está passando por reformas nesse momento, né? Toda ela está sendo preparada aí para recebermos os alunos 2021. Com a evolução do bairro, graças ao empenho da família Casa Grande, ao trabalho dos professores e comerciantes, o local ganhou um nome oficial. Em 1971, aí foi feito um decreto na prefeitura, segundo consta alguns vizinhos também mais antigos, quem sugeriu foi um historiador, que a população deve conhecer, Arquimedes Naspolini Filho. Ele trabalhava na prefeitura e o pessoal foi lá fazer um questionamento, né, de um nome para o bairro. E ele sugeriu, por que não fazer uma homenagem ao clube da cidade que está dentro do bairro, que é o Comerciário. Da varanda de casa, o Renato observa os prédios que mostram a grandeza do bairro. Isso aconteceu principalmente a partir da década de 80. Um local que mostra o desenvolvimento, mas mantém a natureza próxima, como o Morro do Céu, por exemplo. E isso proporciona qualidade de vida aos moradores.
Com cerca de 15 mil habitantes e um local importante para a cidade toda, o bairro tem evoluído. Que é um bairro coração, né? Um bairro que nos abrigou e abriga muita gente. É um bairro bonito, então é um bairro que assim nos dá orgulho de morar aqui, sim. E todo esse fluxo, essa movimentação aqui no bairro não é à toa. Um dos pontos de referência onde estamos está Heriberto Wilson e esse muro conta história. Olha só, começou com o Mineiro. Um grupo de amigos, de repente, conversa e fala, vamos ter um time de futebol. Aí nasce o Comerciário Esporte Clube. E a história vai acontecendo. O time vai dando aí muitas alegrias à comunidade do Comerciário até se tornar o Criciúma Esporte Clube que nós conhecemos. Representando não só o bairro Comerciário, ou uma região, mas também toda Santa Catarina. O time de Santa Catarina, como é conhecido, que detém as maiores conquistas de um clube catarinense no cenário brasileiro. O Criciúma representa a família criciumense, a família criciumense. E pela história que o Criciúma assim, tem hoje, é o orgulho da nossa cidade. Então não tem como não dizer que o Criciúma é nossa família. Onde a gente vai, com aquela camisa chama atenção, é tricolor, né? Amarelo, preto e branco. E automaticamente passa onde passar, todo mundo vai te observar, porque o Criciúma é diferente. E essa história começou lá atrás, com a necessidade de ter um campo. O Antônio está escrevendo um livro sobre essa trajetória. O lado de lá do trilho se desenvolve também por conta do futebol. Como eles não tinham um campo de futebol para exercer as suas atividades, começaram então, se cotizaram e começaram a procurar uma gleba de terra para construir um estádio. Bom, como no centro não tinha mais terrenos disponíveis, a solução foi atravessar o trilho, né, que na época existia. A cidade foi dividida em dois lados, né? Tinha para cá do trilho e para lá do trilho. Um estádio que guarda muitas histórias, algumas bem curiosas. No início o campo ele era atravessado, ele tinha um outro sentido. Então, um dia numa partida de futebol, um goleiro do Comerciário procurou a direção e disse, é impossível jogar aqui porque o sol bate de frente nos nossos olhos e acaba ofuscando a vista dos zagueiros, dos goleiros, e aí chegou-se à conclusão de que realmente o estádio estava construído, o campo estava construído no sentido inverso, né? Então, estava construído no sentido norte-sul, quando devia ser no outro sentido, para que o sol não incidisse diretamente na vista dos jogadores. Uma coisa é certa, o Comerciário se desenvolveu graças ao esporte e à educação. O início, o princípio do bairro Comerciário se deu em função das atividades esportivas. Depois, evidentemente, com a construção do Conjunto Educacional Sebastião Toledo dos Santos, e o nosso colegião, no início da década de 70, também deu outra expansão para o bairro. O Comerciário é isso. Para cada lado que você olha, ali está um pouco da história de Criciúma, estampado nas ruas movimentadas, no casarão que foi de uma família que acreditou no local quando ninguém acreditava. No estádio Heriberto Wilson, ponto de encontro de moradores de todos os bairros de Criciúma. Aliás, não há fronteiras para o majestoso. E nem tô falando das disputas no gramado. Mas já parou para pensar quantos amigos se conheceram aqui? Quantos romances saíram dessas arquibancadas? O Colegião, grande no nome, na estrutura, gigante nas histórias de pessoas que se formaram e que hoje estão movendo Criciúma. O bairro que cresce, desenvolve, acolhe. O bairro que tem riqueza econômica e o privilégio de ter a natureza coladinha. Se até os pássaros gostam de viver aqui, imagina os moradores. Esse bairro é 10. Esse bairro é 10, também é 10. Essa produção é NDTV. Parabéns a toda a equipe de produção. Magnífico material. Que belas histórias a gente tem para contar dos nossos bairros.